Vocês já tinham o chat? É. Alguém já fez guerra de manteiga aí? Me chama para Loucura. cuidar do seu filho aí, você vai ver se eu não faço com ele uma rebordosa na casa toda aí. É manteiga, é chocolate, vai estar tudo espalhado na cozinha, deixa comigo, você vai ver. E aí, Márcia, qual foi o seu destaque desse jogo? Bruno Henrique? Mais uma vez, ele? O que acho que o meu destaque é para a resistência do Inter, né? Porque os amigos vão falar do Flamengo, é evidente, é um time que sufoca muito o adversário, mas eu gostei da postura do Inter. Acho que no primeiro tempo o Flamengo impõe muito esse ritmo, né? Eu fico sempre pensando e conversando com treinadores, perguntando, mas como é que foge disso, né? A resposta é sempre a mesma, né? Para fugir disso, você toma a bola, precisa jogar, sair lá de trás, deixar o Flamengo correr para trás, né? E é muito difícil, mas de toda forma o Inter conseguiu no segundo tempo, mesmo que ali por 25 minutos e tal, e deixa vivo o confronto, né, para a próxima rodada no Beira-Rio. Tenho certeza que o Inter vai estar, a torcida vai estar muito mobilizada por esse jogo. O meu destaque vai para a resistência do Inter, né, que prova que o futebol brasileiro ainda tem saída, né? Tem saída. Muito bom. Uma boa vitória mesmo, né, Lucas? 1-0, mas nada resolvido, ainda mais com o jogo em Porto Alegre. Boa noite, Domi, Juca, Massini. Pois é, eu acho que o Flamengo fez mais um tempo diferente do outro. Hoje, pelo menos, eu achei que o Flamengo teve algum controle no segundo tempo. O jogo não fugiu muito das mãos como fugiu contra o Mirassol. Mas é o Flamengo que começa elétrico, impondo várias chances. Você pensa, pô, vai liquidar a fatura, 2-3-0. E aí no segundo tempo cai de rendimento, o Inter consegue sair da defesa, criar e equilibra as ações. Tem sido esse cenário há vários jogos consecutivos do Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz tem todo o direito de defender o bom trabalho que ele faz. A gente já teve esse debate aqui. Mas são tempos diferentes, e hoje foi isso mais uma vez. Talvez tenha a ver com o que o Massa falou, que o Flamengo começa tão forte e não consegue concluir isso em chances claras, em gols, e aí no segundo tempo acaba faltando um pouquinho do pulmão que teve na etapa inicial. O gol foi do Bruno Henrique, né, de cabeça, e tem uma estatística aqui impressionante, Juca. Mais uma vez ele sendo decisivo em jogo importante, e ele é o jogador com mais gols de cabeça no futebol brasileiro desde 2019. Ele tem 30 gols, o Caleri tem 26, Diego Souza 25, Gustavo Gomes 24 e o Pedro tem 21. É um número que impressiona, é impressionante que mais uma vez ele é decisivo, mas também é impressionante a revolta aqui do nosso chat, Juca. Muita gente reclamando como PR. O seguinte, como a gente pode levar a sério o futebol? Vários jogadores do Brasil suspensos rápidos por crime de apostas pelo STJD e protegem o Bruno Henrique, que segue jogando. Ele diz aqui, uma vitória do STJD, você concorda? É inevitável, né, que haja torcedores que se queixem, porque parece realmente que são tratamentos diferentes, né? Os bagrinhos se ferraram, e foi muito justo que se ferrassem, mas o grande ídolo da maior torcida do país não se ferra, continua jogando, né? É uma maneira, sem dúvida nenhuma, não é o doping financeiro, mas é o doping da justiça ou da injustiça, porque que já era para ter resolvido essa questão, era, né? Mas, enfim, vai fazer o quê? São os tais bastidores do futebol que a gente sabe que funcionam de um jeito para uns e de outro jeito para outros. Então, eu entendo a crítica, eu entendo a queixa, por exemplo, neste momento, do torcedor colorado. Ou o Bruno Henrique, a esta altura, deveria estar inocentado, liquida-se o problema, ou deveria estar punido. E agora o argumento que surge, né, que forcei o terceiro cartão porque queria jogar o outro jogo, que era mais importante do que o jogo que vinha a seguir, não foi essa a primeira explicação, né? É chato, é muito chato essa situação, é muito chato. Mas assim, ficam várias dúvidas, né, Massa? Porque, por exemplo, o Lucas Lacerda Silva falando aqui, Bruno Henrique jogando, isso é patético. E ao mesmo tempo o Juan Pablo fala, o Bruno Henrique é outro patamar.
Pois é, as críticas também vêm quando ele está jogando melhor, né? Sendo decisivo e tal. Ele teve um momento bem apagado logo que saíram as denúncias, e a gente até conversou aqui no Fim de Papo sobre como isso estaria interferindo na vida dele, no desempenho dele. Agora ele voltando a ser decisivo e as reclamações aumentaram. Na verdade, fica uma briga, né, nos comentários aí de torcedores do Flamengo e antes, né, aqueles que são aí os antes, aqueles que não torcem para o Flamengo e que acham um absurdo o Bruno Henrique estar em campo. O Juca matou a charada, quer dizer, você tem aí uma questão do STJD, o STJD ele olha para a camisa quando vai ter mais rapidez ou menos rapidez para acompanhar os casos, isso é fato histórico no Brasil, não vai mudar. É como a nossa justiça, como funciona fora do futebol, fora do esporte, né? Não que a gente tenha que se conformar com isso, mas também a torcida do Flamengo, ela faz esse elogio ao Bruno Henrique, porque ele rende, faz gol. O futebol é assim, é mágico nesse aspecto, né? Se faz gol, se a bola entra, o cara tá demais, aí tá tudo certo, pode tudo, com exceção dos alertas que a imprensa séria faz, né? Quer dizer, não pode tudo, não dá para fazer tudo. Então, assim, é óbvio que o Bruno já deveria tá fora, até para que ele pudesse defender corretamente, né? E pudesse ter a cabeça boa. Mas ele parece que a cabeça dele tá legal, tanto que fez gol de cabeça, né? Parece que ele tá bem e vai seguir assim, né, Dudu? Vai seguir assim. Cuca legal, faz gol, vambora. A magnética pira, né? Ô, Lucas, o PJ tá falando aqui, ó. PR, desculpa, mandou mais uma. Um réu confesso com mais de 1.400 conversas de WhatsApp sobre manipulação. Ah, se fosse de outro time, corrupção? Ponto de interrogação. É bem complicado, né? Uma situação bem complicada, porque ele também não foi ainda acusado oficialmente, né? Não tem uma sentença. Condenado Ele não está. foi, né? Pois é. Acusado foi, Exato. né? Não foi Ele condenado. não foi condenado. Ele Isso, está indiciado, né? exato. É É isso. isso. E o que diz a justiça é que todo mundo é inocente Claro. até que se prove o contrário. Então, assim, não somos nós os juízes para dar a sentença do Bruno Henrique. E, então, eu acho que, por enquanto, não tem o que fazer. Os antes que segurem as críticas, Lucas. Pois é, o Juca citou doping financeiro e eu fico pensando, por exemplo, o doping por remédio, né? Existe a suspensão preventiva, o que não ocorre nesse caso do Bruno Henrique. Ou não ocorre justamente porque é o Bruno Henrique do Flamengo. E aí outra dúvida que me vem à cabeça, eu lembro da operação penalidade máxima, que eu e vários colegas cobrimos aqui para o UOL, foram páginas e páginas de PDF, e vários jogadores foram suspensos muito rápido, mas nenhum com o patamar do Bruno Henrique, nenhum do Flamengo. Então, eu acho que há dois pesos e duas medidas claríssimas. Eu estou falando aqui que o Bruno Henrique é culpado ou não, mas existem elementos suficientes para uma investigação robusta. E eu acho que, pro bem de todos, ele não deveria estar jogando. E aí, quando ele joga e faz o gol de um jogo importante de uma Libertadores, não há como a gente não debater esse tipo de coisa. E é natural que o torcedor do Inter esteja frustrado. Aí, se fosse o Alan Patrick no mesmo caso, o torcedor do Inter ia estar tentando passar um pano. Aí tem muito de clubismo. Mas o debate precisa ser conversado. Não tem como a gente fugir desse tema. Daqui a pouco a gente até pode fazer uma enquete para você participar desse debate aqui com a gente, falando se ele deveria estar suspenso ou não. Por enquanto, a enquete se o Flamengo mereceu a vitória. E aqui no nosso chat, não estou conseguindo ver, mas eu vou perguntar para vocês enquanto isso. Vou pedir para a produção me mandar aqui as parciais, não sei porque não está abrindo aqui no meu YouTube. Mas, Juca, e aí, mereceu ou não? Porque a gente tem uma diferença, mais uma vez, abaixo do Flamengo no segundo tempo, né? Posse de bola, no primeiro tempo do Flamengo, 73%. No segundo tempo já ficou 59-41. Uma diferença que, óbvio, tem um mérito do Inter, que mexeu bem, mas também tem uma queda, mais uma vez, de desempenho do Flamengo. Então, a minha sensação foi a seguinte, né? O Inter queria jogar e sair do Rio vivo. Com o empate, ficaria felicíssimo. Como, aliás, demonstrou a partir dos 65 minutos do jogo, que ficava feliz mesmo perdendo apenas de 1-0. No primeiro tempo, o Flamengo repetiu exatamente aquilo que fez no Terreirão do Galo pela Copa do Brasil, que acabou o eliminando. Fez um primeiro tempo para ganhar de 2-3, não
fez os 2-3, acabou tendo um segundo tempo em que o Galo equilibrou, levou para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Hoje não tinha pênalti ainda, né? Pode vir a ter em Porto Alegre. Mas o Flamengo, pelo volume de jogo, pelo que o Inter não pegou a bola, no primeiro tempo, teve condições de ganhar por mais do que de 1-0. Mas é aquilo, feriu pouco. Quantas defesas o Rocher fez? Fez uma defesa num chute de fora da área, mais difícil, e só. E uma no segundo tempo. E uma no segundo tempo. Foram 3, Juca. O Flamengo, na metade do segundo tempo, não tinha finalizado nenhuma vez ainda. Né? Então, aquela situação que estava muito confortável no primeiro tempo, deixou de estar confortável, principalmente nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Porque o Inter meio que parece que percebeu isso, que o Roger Machado percebeu. Olha, vamos para cima deles, mesmo correndo o risco de dar espaço, porque quando eles chegam perto da área, eles não resolvem. E o Inter foi. Não levou grande perigo ao Rossi, mas incomodou e equilibrou o jogo. Né? Então, eu digo o seguinte, é muito bonito ver o Flamengo jogar como jogou no primeiro tempo, mas é um pouco, vou usar, acho que nenhum de vocês vai entender a metáfora, a figura que eu vou fazer de um filme antigo, italiano, que fez muito sucesso, com Marcello Mastroianni, O Belo Antônio. O Belo Antônio era um rapagão, lindo, mas na hora H ele negava fogo, entendeu? Então, é um pouco assim, que nem o Massini. É isso, entendeu? É isso, o Flamengo está um pouco Belo Antônio. Calma, Juca, não foi meia-noite ainda não, chegou meia-noite não, segurei. Não, é verdade, faltam 15, tudo bem. Mas eu fui delicado. Tá bom. Vou te dar o direito de resposta, Massini. Tá bom, o Juca tem sempre razão. Ó,